Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Estou aqui passando para desejar para vocês uma paz que excede todo entendimento, que possa estar te invadindo, te abençoando. Quero aqui deixar para vocês uma meditação da palavra de Deus. Hoje é a sexta-feira da Paixão, como conhecem os católicos e alguns também. É a sexta-feira da Paixão de Cristo. Então eu quero deixar para você aqui, você que acessou esse vídeo, fique até o fim que eu tenho uma palavra para o seu coração. Deus tem uma palavra para você, bem para esclarecer para você um assunto muito importante. Eu sempre ouvia falar sobre a paixão de Cristo, mas nunca ninguém explicou, nunca vi nenhuma mensagem. Nessas datas seria bom que os pastores, pregadores usassem para poder explicar sobre a paixão de Cristo, né, o que quer dizer, e é muito bom que todos conheçam e saibam um pouco sobre esse assunto. Não tenho muito tempo aqui para o vídeo não ficar muito extenso e cansativo. Se fosse uma pregação, quem sabe tomaríamos umas 2 horas e meia para falar sobre a paixão de Cristo para vocês. Mas você que está ouvindo, assistindo, acessou esse vídeo, ouça até o final, porque vai ser de esclarecimento muito bom para você. Você que é pastor, que é pregador, que é membro, que é católico, que é espírita e que é simpatizante, não importa, você vai ter um esclarecimento sobre esse assunto. Não sou professor, nem doutor, nem mais sábio do que todos os outros, mas tenho estudado bastante e tenho certeza que se você ficar até o final do vídeo, você vai ter uma melhor compreensão sobre o assunto. Então gostaria que você, se quiser pegar a Bíblia, se você tiver Bíblia, se você não tiver, eu estarei lendo em Mateus capítulo 27 e 46. Queremos tomar por base Mateus 27 e 46, que diz assim a palavra de Deus. Perto da meia-noite, perto da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Vou repetir, Mateus 27, 46, que diz assim: E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Então quero aqui falar para vocês, sujeito ao tema, baseado no tema, subordinado ao tema, a paixão de Cristo. Aqui eu não quero falar sobre o contexto histórico aqui, mas eu quero ficar baseado no tema, a paixão de Cristo. Hoje é a sexta-feira da paixão, então eu quero trazer para vocês aqui sobre a paixão de Cristo. O que quer dizer a paixão de Cristo? Sexta-feira da paixão. O que quer dizer isso? Então, aqui, paixão de Cristo quer dizer sofrimento. Paixão aqui é traduzido em sofrimento. Então, eu quero aqui dizer para vocês sobre o maior de todo o sofrimento ocorrido no planeta Terra. Este foi o ápice do sofrimento até agora. É claro que nós sabemos que teremos aí a grande tribulação e depois terão as pessoas que irão para o inferno, que é o Geena. Lá sim. Mas
aqui na terra, o maior sofrimento já ocorrido. Nós, ao lermos a Bíblia, nós encontramos várias pessoas que sofreram, vários personagens que sofreram na Bíblia. Por quê? Porque todos aqueles que amam sofrem. Sofrimento é derivado do amor, ou seja, o amor é a ação e o sofrimento é a reação. Todos aqueles que amam sofrem. A Bíblia nos diz que o amor, uma das qualidades do amor é o sofrimento. Ela diz: o amor é sofredor. Então, todos aqueles aqui na terra que amam sofrem, irão sofrer. Não tem como escapar. Todos aqueles que amam irão sofrer alguma coisa, porque o amor é sofredor. E nós vemos aqui vários personagens da Bíblia que eles sofreram por servir a Deus, por amar a Deus, por amar o próximo. Poderíamos falar aqui de um homem que todos conhecem a sua história, chamado Jó. Jó foi um homem que era temente, servia a Deus, e aqui fala sobre o sofrimento de Jó. Jó sofreu bastante, porque ele temeu a Deus. Também poderíamos falar do profeta Jeremias, conhecido como profeta das lágrimas. Escreveu o livro de Lamentações. Jeremias, ele chorava por causa do pecado do seu povo. Poderíamos falar aqui também, falta-me tempo para falar, sobre Paulo, o grande apóstolo dos gentios. Paulo, ele sofreu bastante. Paulo, por amor a Deus, depois que ele se converte ao Evangelho, Paulo, ele sofre, e ele conta que sofreu 7 apedrejamentos. Então, Paulo, ele sofreu bastante. Poderíamos, falta-me tempo para falar sobre o apóstolo João, o último apóstolo de Jesus a morrer, quando ele depois de ser jogado num tanque de azeite fervente para ser morto, e aí ele não morre, pegam o apóstolo João e levam para a ilha chamada Patmos, para que ele morra lá. Era uma ilha cheia de prisioneiros, cheia de serpentes, cobras, todo tipo de perigo. E ele foi colocado para sofrer e morrer nesta ilha. Mas não é de nenhum desses personagens que quero falar nesta noite. Eu quero lhe falar, nesta oportunidade, sobre os personagens que participaram de perto do maior sofrimento ocorrido aqui na Terra. Vou ser bem rápido, não tenho tempo para expandir o assunto, mas eu gostaria de falar sobre as pessoas que participaram de perto do maior sofrimento que já aconteceu no planeta Terra. Os primeiros personagens que eu estarei começando a falar é sobre José e Maria. José e Maria, eles participaram de perto do sofrimento, da opressão que aconteceu aqui na Terra. Por quê? Porque quando o anjo aparece a Maria dando a notícia de que ela teria um filho, daria à luz um filho que seria o Filho de Deus. O inimigo desde então vinha perturbando o povo de Deus. Então, quando ele ver o anjo, com certeza ele viu, ele presenciou quando o anjo aparece a ela, dizendo que ela daria à luz o que o profeta Isaías havia profetizado 700 anos antes deste acontecimento. Então agora ela tornou a inimiga número 1 do inimigo, do diabo, e ele começou a perturbar a Maria e José, aquele casal. E nós vemos que eles sofreram bastante. Maria, ela sofre desde a fecundação.
de Jesus, quando começou a crescer no seu ventre, o inimigo ele procurou de várias formas acabar com aquele projeto, infernizar a Maria e a José. É tanto que logo de cara José ele procurou a sair daquela prova, procurou a deixar Maria na calada da noite, mas o anjo chegou e confortou a José, e então ele ficou para que o projeto de Deus fosse cumprido. E nós vemos que Maria ela sofreu bastante. Falta-me tempo para falar do sofrimento dela, mas ela sofre desde a gestação do Filho de Deus até os últimos suspiros, até a morte de Cristo na cruz. Imagine você o quanto Maria sofreu. Jesus já havia várias vezes alertado a ela, mas ela tinha um amor de mãe, um sentimento de mãe. E ela sofreu porque acompanhou o nascimento, o crescimento, Jesus se estruturando, as suas palavras, e ela, desde que Jesus começou, após os 30 anos que ele começou o seu ministério, foi sofrimento, aí que o sofrimento ele apertou mais ainda para a vida daquela mãe. E Jesus, quanto mais Jesus falava da sua morte, era como se Maria sentisse uma flechada no seu coração. E ela sofreu, participou de perto desta luta, porque nesta prova o exército maligno estava com todas as suas armas, todas as suas flechas, tentando acertar o alvo. E Maria estava no meio da guerra, cercada pelo inimigo, porque a luta ali era travada. E Maria é esta primeira personagem que abre aqui estas pessoas que passaram pela maior luta, onde o inferno todo se levanta para destruir o plano que Deus havia traçado. Então imagine você o quanto Maria sofreu. Ela nem imaginava o que estava por vir do seu casamento, mas ela sofreu bastante, desde a gestação até a morte de Cristo, quando ele dá o seu último suspiro ali na cruz, que ela estava ao pé da cruz, junto com João e algumas outras mulheres. Imagine o sofrimento que Maria passou. Ela participou de perto de todo esse sofrimento. Eu precisaria aqui de mais de 2 horas para falar sofrimento só de Maria. Mas nós podemos falar aqui de outros personagens que também passaram por esse sofrimento. Estavam ali na linha de frente contra o exército inimigo, que procurava de todas as formas destruir. O inimigo ele queria destruir aquele projeto e todas as pessoas que faziam parte daquele projeto. E eu gostaria de falar aqui sobre 2 apóstolos escolhidos por Cristo. Desde o momento que eles foram escolhidos para seguir a Cristo, as armas e as flechas do inimigo foram direcionadas a eles. O inimigo os perturbou, o inimigo quis destruí-los de qualquer forma, todos os seguidores de Cristo. E aí eu gostaria de falar de apenas 2 deles, que um foi Judas Iscariote, que o inimigo o tentou de todas as formas. O inimigo, com seu vírus, começou a perturbar a Judas desde que ele foi escolhido, e ele conseguiu, com seu vírus, infectar o apóstolo Judas. E Judas, ele não vigiou, e aquele vírus ele foi se incubando e tomou conta da vida do apóstolo Judas. Ele abaixou
a sua defesa e deixou o inimigo perturbar. E o inimigo cercou ele de todas as formas com seu exército, o infectou de tal forma que Judas, ele não pediu socorro, não correu até Jesus para que o socorresse, e o inimigo o atingiu mortalmente. E a prova dele era muito grande. Ele precisava ter logo pedido socorro e auxílio ao mestre, mas ele não o fez. E aí as armas do inimigo, os exércitos do mal, o cercou, tomou ele de uma tal forma que quando ele viu em si, já estava se enforcando e se suicidou. Se ele tivesse pedido socorro, aquele vírus teria o deixado e ele teria sobrevivido. Mas ele estava participando de uma luta travada ali, da maior prova que já existiu nessa terra. Por não pedir socorro e querer resolver com as suas próprias forças, ele acabou sendo destruído e acabou se enforcando. Mas deixa eu te falar de um outro apóstolo que também foi cercado pelo exército inimigo. Ele foi infectado pelo inimigo, chamado o apóstolo Pedro. Nós sabemos a história dele, falta-me tempo para contar. Mas Pedro, ele também foi infectado pelo inimigo. A prova era muito grande, ele estava cercado ali porque o inimigo queria destruir aquele projeto que Deus tinha instaurado, que Deus tinha projetado. E ele foi infectado pelo inimigo, cercado. Chegou até a negar o mestre. Chegou até a querer baixar a sua defesa, a jogar a toalha. Mas nós sabemos que Pedro, mesmo sendo atingido mortalmente pelo inimigo, pelo seu vírus do mal, Jesus o socorreu. Jesus o socorreu e exterminou aquele vírus que havia infectado o apóstolo Pedro. E com o encontro com Jesus, quando ele teve encontro com Jesus, após vir de uma pescaria, Jesus o redimiu, Jesus o socorreu e Pedro sobreviveu. A luta era muito grande para ele, mas ainda há tempo. Ele manteve-se vivo e Jesus socorreu o apóstolo Pedro. Falta-me tempo para falar dele, mas eu gostaria também de falar de outras pessoas que participaram da maior prova que existiu aqui na terra. Elas participaram bem de perto, estavam ali cercadas pelo inimigo. E gostaria de falar aqui dos dois ladrões que estavam um à direita e o outro à esquerda. Quero me falar aqui um pouco sobre Gesta, que era o ladrão que o inimigo o perturbou, infectou com seu vírus da maldade, tomou conta da vida daquele ladrão. O exército inimigo da maldade cercou aquele homem de todas as formas e o atingiu mortalmente, tomou a sua consciência e ele se rendeu ao inimigo. Ele estava perto de Cristo, poderia muito bem fazer como Pedro, pedir socorro, pedir clemência, mas ele não fez, porque a sua mente foi tomada. O pavor era tamanho, porque a luta era muito grande. Como diz a todos vocês, era a maior luta que aconteceu aqui. O exército cercou, fez trincheiras, atingiu aquele homem com as suas flechas do mal, e ele perdeu todas as forças, perdeu a consciência. E na oportunidade que teve, em vez de ele pedir socorro, ele esbravejou, porque a sua mente havia tomada pelo mal. Estava diante do Salvador que poderia ajudar, mas ele fez pouco caso da oportunidade. E com certeza
ele se perdeu e foi tomado pelas forças do inimigo e foi derrotado por ela. Mas, deixa eu lhe trazer aqui uma boa notícia. O outro ladrão, chamado Dimas, que também estava fazendo parte daquela prova, estava cercado pelo inimigo de todos os lados. O inimigo também o acertou mortalmente com seus dardos inflamados. Ele não tinha mais força nos seus membros para fazer alguma coisa, porque ele foi atingido mortalmente. Estava cercado ali, o inimigo estava prestes a dar cabo da sua vida. Ele estava a passos próximos. O passo que ele ia dar agora seria a descer para as profundezas do mal. Mas ele gritou em socorro a Jesus, quando ele disse: Jesus, quando estiveres no teu reino, lembra de mim. Lembra de mim quando entrares no teu paraíso. O outro ladrão esbravejou, não teve socorro, mas este aqui, ele pediu socorro a Jesus, porque a prova era muito grande. Mas quando se tem Jesus na prova, alguma coisa boa acontece. E Jesus o socorreu. Jesus socorreu aquele homem que estava prestes a descer para a perdição. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele participou dessa prova, participou desta opressão que todos ali participaram. Mas no último segundo da sua vida, ele conseguiu levantar a sua voz e chegou aos ouvidos de Jesus. E Jesus socorreu aquele homem que com certeza já sentia as chamas do mal lhe queimando. Mas Jesus socorreu Dimas, o ladrão da cruz. E nós vemos que esse maior sofrimento que aconteceu aqui na terra tinha um grande propósito. Algumas pessoas que já serviam a Deus tiveram o propósito de lutar com Jesus nessa guerra, de sofrer com Jesus. E eles tiveram a honra e o privilégio de derrotar o maior inimigo no nosso planeta, de derrotar o diabo, porque o diabo, ele foi derrotado ali, foi esmagado. E Maria e José, os discípulos ali, só Judas que não conseguiu, mas os demais que estavam ali perto participaram. Jesus sendo o capitão e eles como soldado, venceram o inimigo. Nesta maior prova, no final, eles tiveram vitória. Participaram, sofreram, porque participaram da maior prova que aconteceu aqui na terra. Mas eles venceram. O inimigo foi derrotado. E eles participaram. Tiveram a honra de, junto com o capitão Cristo, vencer o inimigo. Mas o ladrão, que não fazia parte dos soldados, ele estava lá também. O inimigo cercou, o inimigo fez trincheira, o inimigo atingiu, mas ele clamou, já no fim, no último segundo da sua vida. E esse sofrimento de Cristo teve o propósito de resgatar aquela alma que estava já sentindo as chamas da perdição lhe atingindo, lhe queimando, porque ele havia transgredido. E esse homem, ele representa aqueles que ainda não são cristãos, aqueles que ainda não aceitaram Jesus como Salvador, que o inimigo tem cercado, o inimigo tem feito trincheiras, o inimigo tem atingido com seus dados inflamados. E essas pessoas estão sofrendo, porque o inimigo está oprimindo.
E se você é uma dessas pessoas que não aceitou Jesus como Salvador, e você percebe que o inimigo tem te cercado, o inimigo tem te imobilizado, e ele quer destruir a sua vida. Se você fizer como esse ladrão, clamar a Cristo, ele pode te salvar. Se você disser, Cristo, eu quero fazer parte do teu reino. Se você levantar a sua voz e clamar a Cristo, ele pode também fazer com que você faça parte do grande reino de Cristo aqui na terra. Que você tenha paz na sua vida, que você seja um conquistador. A paz que o mundo não pode dar, Jesus pode dar. Esse homem, mesmo não sendo um dos soldados de Cristo, estavam ali porque merecia, os seus feitos o levou àquela situação. O sofrimento de Cristo, a paixão de Cristo, foi para salvar aquele homem. Foi para salvar o homem que simbolizava toda a humanidade caída, toda a humanidade que se tornou inimigas de Deus, porque a Bíblia diz, todos destituídos, todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. A Bíblia diz que nós nos tornamos inimigos de Deus quando pecamos. Então a humanidade perdida, aquele homem simbolizava a humanidade que estava perdida, que não conhecia Deus e não queria, estava pecando, pecado sobre pecado. Mas ele clamou, já quase morrendo, já se esvaindo a sua força. E Jesus salvou aquele homem, dizendo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque Jesus tem pressa para salvar, Jesus tem pressa para curar, Jesus tem pressa para transformar. Basta que a pessoa levanta a sua voz e diz, Senhor, socorre-me, e Jesus o socorrerá. Então, nesta sexta-feira da paixão, trago-lhe esta palavra. A paixão de Cristo, o sofrimento, o maior sofrimento que aconteceu foi a morte de Cristo. Todas as pessoas que estavam ali por perto, que faziam parte diretamente do projeto de Deus, sofreram, participaram, mas elas venceram e receberão coroas e galardão. Mas aquele que estava ali do lado de Cristo, um ladrão, malfeitor, o sofrimento de Cristo, ele também fez parte. Mas ele aproveitou para ali receber a sua salvação, receber a Cristo na sua vida, e Jesus estendeu a mão e salvou. Assim como naqueles dias, a paixão de Cristo, ela continua tendo o mesmo valor. O sofrimento de Cristo continua tendo o mesmo valor para salvar, para curar, para transformar. E você que está sofrendo, por amor a Cristo, sofra, porque Deus tem galardão para a sua vida. E você que não é crente ainda, Ele quer salvar você. Não importa o que você fez, não importa onde você está, não importa se o inimigo já te atingiu, não importa se o inimigo já fechou e disse para você que não tem mais jeito, Jesus, nesta noite, dá jeito para a sua vida. Basta você levantar a sua voz e dizer, Jesus, socorre-me, e receber Jesus como Salvador da sua vida. A sua vida nunca mais será a mesma. Ele transformará, dará paz para o seu coração, escreverá o seu nome no livro da vida, e a sua garantia de entrar na Jerusalém eterna, onde não há dor, não há tristeza, não há choro, um lugar que Jesus foi preparar para todos os seus que estiverem servindo e adorando o seu nome aqui na terra. Que Deus abençoe você que é crente, você que não é crente. O Senhor Jesus tem um projeto na sua vida, na sua família. Ele quer salvar você. E você que já é crente, sofra como um bom soldado, porque no final terá um galardão para a sua vida. Porque Jesus morreu, porque Jesus sofreu, Ele também nos dará vitória em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Que Deus abençoe.